Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, pedi a palavra para fazer um registro rápido. Aliás, vou fazer 2 registros. O primeiro, um registro de um projeto de lei que apresentei, que está tramitando na Casa e que gostaria de registrar, que entendo ser importante nesse momento em que procura se retomar a economia, se diminuir o custo do Brasil, se facilitar a geração de empregos, que é exatamente a ampliação da margem, ou do limite da declaração de lucro presumido para que os empresários possam optar pela simplificação da declaração de seus impostos. Nós estamos apresentando o projeto levando o limite para 98 milhões, portanto um limite que há mais de 8 anos não tem reajuste. E nesse momento em que a presidenta Dilma desonera as contas de energia, o que é um ato importante, que hoje desonerou a construção civil na questão da Previdência, criando exatamente a contribuição sobre o faturamento e retirando o INSS do empregador. Portanto, várias ações direcionadas à simplificação, à diminuição dos custos e à ampliação do horizonte empresarial para que o empresariado brasileiro possa gerar os empregos e possa fazer que nós tenhamos novamente o crescimento do PIB, que é algo ansiado por todos, por toda a sociedade. Então, eu gostaria de fazer o registro desse projeto de lei número 317. Está aqui o senador Armando Monteiro, que é um defensor intransigente da livre iniciativa, do empresariado brasileiro, realizou um grande trabalho à frente da CNI e, sem dúvida nenhuma, sabe que é muito importante para todos nós que nós tenhamos efetivamente, se não uma reforma tributária de uma vez só, porque o momento é um momento de cautela, por conta até das condições da economia internacional, mas que nós tenhamos efetivamente a condição de simplificar os tributos e dar a condição de que os empresários brasileiros, que utilizam esse sistema simplificado não tenham muitas vezes ter que fazer malabarismos, Às vezes, no meu estado de Roraima, por exemplo, empresários criam mais de uma empresa porque terminam excedendo o limite do lucro presumido e isso cria uma dificuldade grande. Então, é importante estimular efetivamente a produção, a atuação desses empresários, a geração da atividade produtiva como condição de enfrentar a demanda de empregos e enfrentar a necessidade do crescimento da nossa economia para recolhermos mais impostos, para, enfim, darmos mais condições a toda a sociedade brasileira. Então, eu gostaria de, ao registrar esse projeto, registrar também hoje que a presidenta Dilma lançou, ou comemorou o programa Minha Casa Minha Vida, a construção de 1 milhão de moradias entregues e mais 2.400.000 moradias em construção ou a serem construídas no país nos próximos anos. Sem dúvida nenhuma, um programa extremamente importante, quer pelo seu caráter social, pelo atendimento que dá à população, pelo sonho que realiza da família receber a sua moradia, quer pela sua consequência econômica, da geração de emprego, da atividade produtiva, do crescimento da construção civil, que é um dos pilares do processo de manutenção ou de crescimento do PIB. Eu ouço com muita satisfação o senador Armando Monteiro. Senador Romero Jucá, eu quero me congratular com Vossa Excelência. Acho que nessa busca que todos nós temos que fazer da melhoria do ambiente tributário no Brasil, já que não podemos ter uma reforma sistêmica, ampla, como era do nosso desejo, mas dentro dessa lógica de produzir um conjunto de aperfeiçoamentos, de modo a corrigir distorções que estão aí presentes e, de alguma maneira, tornar o sistema mais funcional para a economia. E não há dúvida nenhuma que, dentre essas iniciativas, não se pode deixar de considerar como absolutamente necessária a correção dos limites das empresas que optam pelo regime do lucro presumido. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência. Acho que é uma contribuição importante à sua iniciativa. Eu pude, na condição de deputado federal à época, apresentar um projeto que está nessa mesma direção e lembro, inclusive, a Vossa Excelência que agora, na consideração dessa MP do setor elétrico,
onde se busca contribuir para a modicidade tarifária, para a redução dos custos da energia. Um componente muito importante nos custos é esse componente da tributação. E aí, quem sabe, se nós não poderíamos agora inaugurar já esse novo regime com a correção dos limites do lucro presumido, oferecendo a essas empresas que operam nessa área que é tão importante, já que a energia é um insumo básico para a economia, já poder oferecer a essas empresas a possibilidade da correção desses limites. Então, eu quero saudar Vossa Excelência e dizer que o seu engajamento nessa luta e a sua contribuição é muito importante para o êxito desse processo. Eu agradeço, senador Armando Monteiro, as palavras de Vossa Excelência e, sem dúvida nenhuma, todos nós, aqui no Senado, no Congresso, temos que nos engajar nesse processo, que é um processo longo, é um processo muitas vezes penoso. A gente sabe das reações, por exemplo, da Secretaria da Receita Federal, no sentido de ampliar esses limites. Mas a gente sabe também que, ao simplificar tributos e ao ampliar a base dos tributos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, se consegue arrecadar mais e mais justamente. É isso que nós temos que perseguir na nossa economia. Nós não temos que aumentar tributos, nós temos que simplificar tributos e nós temos que arrecadar apenas o necessário para que o serviço prestado à população seja um serviço de qualidade. Portanto, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e peço ao presidente, para encerrar as minhas palavras, a transcrição do meu projeto de lei do Senado, número 317, de 2012, que exatamente busca ampliar os limites da tributação do lucro presumido no imposto de renda. Muito obrigado, senhor presidente.